Um dos grandes problemas de falar das línguas indígenas brasileiras é que o número de falantes pode ser um pouco problemático de se estimar, porque as línguas brasileiras muitas vezes transcendem as fronteiras do Brasil e o número total de falantes de um determinado idioma pode incluir falantes que estão localizados em países vizinhos do Brasil. É o caso, por exemplo, da família Yanomami, que é um complexo dialetal, tem cerca de 4 ou 5 idiomas, principalmente muito parecidos entre si. Então muitas vezes a gente fala que tem uma língua Yanomami só, mas o principal dialeto Yanomami, que é chamado de Yanomami, tem a maioria dos seus falantes na Venezuela, na verdade. Então vocês podem encontrar uma discrepância entre fontes consultadas baseado no IBGE, ou baseado meramente no Brasil, e baseado na contagem de falantes daquele idioma total. Então aqui na próxima lista que eu vou dar em seguida, o número de falantes é dado primeiro o número de falantes no Brasil e, entre aspas, quando houver falantes desse idioma em outros países, vai ser dado o número total de falantes. Cuidado, não vai ser dado o número de falantes que está em outro país, vai ser dado o número total. Você vai incluir o número entre parênteses, vai incluir tanto o número que já foi dado, que é o número que está no Brasil, quanto o número de pessoas que está, o número de falantes que estão em outros países. Existem hoje no Brasil pelo menos 160 idiomas indígenas sobreviventes do território brasileiro, embora as estimativas variam. Algumas estimativas falam em quase 200, depende da quantidade, da maneira como você classifica os dialetos e as línguas. Os idiomas estão espalhados principalmente pela bacia amazônica, mas existem grandes idiomas ainda falados no sul, no sudeste e alguns até no nordeste do Brasil sobreviveram à expansão do português nos últimos séculos. As principais famílias de idiomas do Brasil: Arawak, Caribe, Tupi, que é a mais famosa, G é a segunda mais, Tucano na Amazônia, Yanomami em Rondônia, na Venezuela, e a família Pano no extremo ocidente do Acre e no Peru, essa que está em azul aí. Em número de falantes, o idioma com o maior número de falantes é o Ticuna, que é falado no extremo ocidente da Amazônia, na fronteira tríplice do Brasil com a Colômbia e com o Peru, ali perto do rio Amazonas mesmo. Tem 34 mil falantes no Brasil e mais uns 8 mil espalhados pela Colômbia e pelo Peru. Depois a gente tem o Caingang, com mais de 25 mil falantes no sul do Brasil. O Terena, que é um idioma Arawak falado no Mato Grosso do Sul. O Teneterrara, da família Tupi, que seu dialeto Guajajara e Tembé, no Maranhão. O Guarani Kaiowá e o Guarani Embiá, que são dois dialetos bastante distintos do Guarani, que tem 18 mil, algumas fontes falam em 20 mil falantes no Brasil. Observe que o Guarani Paraguaio tem milhões de falantes do Paraguai, a língua de 90% da população paraguaia junto com o espanhol. O Macuxi, uma língua caribe, falada em Roraima. O Inhengatu, que é uma língua tupi, originária aqui na verdade de São Paulo, e foi levada para o interior do Brasil, para a Amazônia, pelos bandeirantes. Na época colonial, acabou sendo erradicada, mas só sobreviveu no extremo noroeste da Amazônia, a região de São Gabriel da Cachoeira, que é um grande refúgio de vários povos indígenas, uma das regiões mais poliglotas do Brasil. Nesta região, o Inhengatu sobrevive até hoje. Depois a gente tem o Chavante, que é uma língua da família G, do grupo Macro-G, falada na região do Xingu, por cerca de 13 mil pessoas. O Munduruku, que é uma língua falada na região do rio Tapajós, da Amazônia, uma língua da família Tupi, mas não é do Tupi-Guarani, é das famílias mais diversas, mais distantes do Tupi. É um ramo diferente do Tupi, por 10 mil pessoas. E o Pirahã, que pertence à família Mura, mas ela é a única língua dessa família. Então o Pirahã é uma língua essencialmente isolada. Essas são as línguas com mais de 10 mil falantes no Brasil atualmente. Entre as línguas com menos de 10 mil falantes, mas mais de 1000 falantes, a gente tem o Apixana, que é uma língua também do norte de Roraima, falado perto da região onde se fala o Macuxi, só que é da família Arawak,
com quase 7 mil falantes. A gente tem o Yanomami, que é uma principal língua da família Yanomami, que também tem algumas outras línguas muito próximas de si, são quase dialetos uma da outra, né? No Brasil essa língua tem 5.200 falantes, na Venezuela tem cerca de 15 mil a mais. Todas as variedades de Yanomami juntas, no Brasil e na Venezuela, chegam a ter mais de 35 mil falantes. O tucano, que é chamado de Darcea pelos tucanos mesmo, que é na região do São Gabriel da Cachoeira, 4.500 falantes no Brasil, 6.300 total, porque tem uns quase 2.000 falantes na Colômbia. O Kayapó, que é como a gente conhece a tribo que chama a si mesma de Bengocré, uma das principais etnias da família G, essa família que hoje domina a região do Cerrado Brasileiro, tipicamente na região do Parque do Xingu também, aí com 6 mil falantes. O Xerente, que é outra língua G, extremamente parecida com o Chavante, a ponto de ser considerada quase um dialeto de Chavante, que é falada na região do Tocantins. O Ramucocamecra, que é também outra língua G, falada por 1.700 pessoas. O Cadiuel, que é uma língua da família Guaicuru, já é uma família bem divergente, ela é tipologicamente bem distante das línguas brasileiras, ela está mais próximo do tipo das línguas dominantes na região da Bolívia, do Paraguai, do Chaco Paraguai, até mesmo dos Andes, em alguns aspectos. O Cadiel é do Mato Grosso do Sul, né? É um tipo indígena bem diferente. O Rupta, que também é da família Andada Rupi, falada na região de São Gabriel da Cachoeira, como eu já mencionei, uma das várias línguas desse sistema noroeste brasileiro. O Machacali, que é uma língua da família Machacali, que ela também era... Essa família Machacali também é considerada parte da família Macro-G, um ramo distante, aparentado distantemente, talvez do G, alguns consideram como uma família independente. Então eu coloquei aqui como independente. O Amiri Atruari, que é uma língua falada no norte do Amazonas, da família Caribe, ao norte de Manaus. O Xoclen, mais uma família G, essa falada também no sul do Brasil. O Riscariana, que é uma família Caribe, também falada no norte da Amazônia. Ela é famosa por ser uma língua que tem a ordem das palavras inversas. O objeto vem primeiro, o verbo no meio e o sujeito no final. Se bem que alguns disputam isso. E o Caritiana, que é uma língua tupi falada na região de Rondônia. E aqui eu vou começar um pequeno resumo gramatical de algumas das principais línguas indígenas do Brasil. Pelo menos as línguas que eu pude pesquisar, né? Para fazer esse vídeo eu parei aqui alguns dias, algumas semanas, na verdade, para fuçar minhas gramáticas de línguas indígenas que eu achei pela internet, que eu tenho em livro, para oferecer aqui na internet o que deve ser o único resumo gramatical de línguas indígenas, não só do Brasil, como das Américas. É uma coisa que eu pretendo fazer mais nesse canal aqui, por isso que é um canal dedicado à linguística mesmo, para quem quer aprender mais sobre as línguas do mundo. Como brasileiro, a gente tem que explorar a diversidade linguística do nosso país. Começando pela língua terena, uma língua curiosa por ter o verbo no início, por exemplo, né? O verbo é no início da frase. A gente tem aqui koe pecoatimo hoyeno kamo, koe pecoe avurutu neovoe, ou seja, o verbo matar está no começo. A gente vê: matará o homem esse cavalo, matou o homem o urubu, ou seja, matou o urubu o pombo, ou seja, o urubu matou o pombo, né? O verbo tem que vir no início, como acontece no árabe clássico. Em algumas outras línguas célticas, por exemplo, essa ordem ocorre. Ela aqui a gente tem Noixô Aceno Nessini, né, em Terena, viu a mulher a onça, ou seja, a mulher viu a onça. Noixô Aceno Nessini, né, e Noixô Aceno Ovokuti Nekalivono, a mulher mostrou a casa à criança. Então a gente tem também o verbo no começo e o objeto indireto também, depois do objeto direto, sem preposição, uma língua com objeto duplo, marcado pela ordem das palavras, né, o objeto direto vem depois. O Trumai eu decidi incluir aqui uma pequena frase porque eu achei uma gramática legal de Trumai. Mas Trumai é uma língua pequena do Brasil, falada no Mato Grosso. É uma língua isolada, falada por poucas dezenas de pessoas ainda no Brasil. Eu coloquei aqui uma frase, por exemplo. Aqui a gente tem um exemplo de frase: Han kate iki inhi pudit, que peixe você gosta, né? Então a gente tem aí embaixo Ham de KTI, onde está o peixe.
Vê que o interrogativo Intrumai é inicial, é colocado no começo da frase como em português. Agora passando pro Ticuna, que é nada mais nada menos que a maior língua indígena brasileira, é a maior língua indígena da Amazônia. O Brasil tem quase 35 mil falantes, chega a ter mais de quase 43 mil falantes, assim inclui o Peru e a Colômbia. É um idioma SVO, com postposições e com tons, como o chinês. A gente tem aqui uma frase Ngetaku'un. O X aí representa a parada glotal, tá? Então Ngetaku'un. Onde você vai? Yea-cha-un. Ali eu vou ali. Na verdade a transcrição está errada, o ali está primeiro. Yea é ali, vou, cha-un. Chapatawa, cha-un. Eu vou para casa. Minha casa é Chapatawa. Esse cha indica a primeira pessoa, né? Então minha casa, Chapatawa. Patawa é casa. Cha-un. É o verbo ir. E cha é o prefixo que indica sujeito de primeira pessoa. Aqui é a conjugação do verbo ir. Cha-un, ku-un, na-un, ta-in, pe-in, na-in. No plural o tema muda para in. É comum haver uma mudança vocálica no tema no plural. Na Patawa cha-un, vou para casa dele. Aí em vez de Chapatawa, que é a minha casa, a gente tem na Patawa, casa dele. Nenta ne ku-un, onde de você vem. Tem postposições, você vê que ne indica a origem, que vale a de, from, né? Então neta ne, de onde você vem. Neta ne pe-in, de onde vocês vêm. Chapatawa neta in, né? Daquela casa vimos, ou da minha casa nós vimos. Ta'akui kuega, qual é o seu nome, né? Ega é nome, o prefixo ku indica a segunda pessoa. Então ta'akui é o que, né? O teu nome. Ta'akui naega, qual é o nome dele, né? Kuega é teu nome, naega é o nome dele. Suponho que chaega seria meu nome, né? Então a possessão também é expressa pelo mesmo prefixo que forma o sujeito verbal. Aí o verbo querer no presente. A gente tem Chanaue, Chanawae, Kudawae, Nanawae. Então essa é a conjugação do verbo querer no tempo dito presente, né, o tempo menos marcado do Ticuna. Tanakun Kunawae, o que você quer? Chanawae e data, eu quero uma lata. Tutuwae, esse U com trema indica a chamada sexta vogal, né? Vogal média não arredondada. Tatuai, né? Aí no caso a palavra cordão, que é tu, foi incorporada ao verbo. Nós cordão queremos. Num, algumas palavras comuns em Ticuna, num, sim, tama, mana, talvez. Nhemakun, certamente. Umas palavras mais comuns, uma língua que é falada por mais de 34 mil pessoas no Brasil e você nunca tinha ouvido falar na sua vida, tá? E é uma parte do Brasil que... E agora a gente vai ver um vídeo com um indígena falando no idioma Ticuna. Nunca magaduangre tamanho marini de naiti tamarena pega kiramare tama nyumarini negri ngo vega duanga nunca ma jana mani pé tanimare yai ma kininga na kimaga nunca magaduanga tu nyumare me aman kana I nyumar chimare mui wana nge mag ne mai ne tanu chi ne mai tam nghe mà cái ní nhau mấy tiêm của mà này cái na cái mình gì nuôi tụ mình cái na phá rồi mình cái ta nó chỉ ní từ nơi mà được tao quá mà này nào rồi nơi mấy Colombia này quá nghe mà cái ní nhau cái chỉ tụ quá cái tụ nó cái tí của nó cái này cũ mà. Passando agora para uma breve visão da família Yanomami, talvez uma das famílias mais, nos grupos indígenas, uma das etnias indígenas do Brasil mais famosas, né, por serem um dos grupos mais isolados. Ele retém uma grande quantidade de elementos culturais indígenas antigos,
um quarto da etnia Yanomami, um pouco mais de um quarto, talvez um terço, vivam aqui no norte do Brasil, especialmente em Roraima, no norte do Amazonas. O Yanomami não é uma língua só, como eu já disse no resto do vídeo, ele é um grupo de dialetos, ou um grupo de línguas muito próximas entre si. As línguas são claramente aparentadas, então devem ter divergido há menos de 2.000 anos uma da outra, provavelmente não muito mais que 1.000 anos. Então elas são ainda claramente aparentadas, são 4 ou 5 línguas principais, perfazendo um total de quase 30 mil pessoas, 40 mil pessoas. A maioria fala o seu idioma respectivo, né? E o principal dialeto é o próprio Yanomami. Eu vou procurar resumir algumas das características gramaticais principais da família Yanomami. No Yanomami, os substantivos distinguem número. A gente tem alguns substantivos, pelo menos distinguem. Alguns substantivos terminam com certas vogais. Tem esse A no final que a gente vê aí marcando o singular. A gente tem Charaka A, que significa que é uma flecha só. Daí esse A muda para P, para marcar o plural. Mas tem muitos substantivos que não tem marcação nenhuma de número. Passando aqui para frases nominais, a gente tem Kunatoi, que é o nome próprio, Hiramatima A, ou seja, Kunatoi é um professor. Se quiser colocar no plural, você vai falar Rei Hiramatima P. Eles são professores. Né? Anta, né, o animal a anta, é um animal de caça, uma caça. Né? Caça não é no sentido de ação de caçar, e sim de ser um objeto da caça, é uma carne de caça. Né? Então chama Yaro A. A anta é uma caça. Kihi Charaka A. Isto é uma flecha, ou seja, não se usa geralmente o equivalente do verbo ser, como a gente faz em português. Não tem o verbo ser. As frases nominais, você fala isso, flecha. Isso é uma flecha. Né? Como, aliás, acontece em muitas línguas, né, da Europa e da Ásia, como no russo, no árabe. A negação é feita com o sufixo ime, né, mas daí você tem que usar um verbo para apoiar o sufixo. Já que é um sufixo verbal, como é que se não tem verbo nenhum, você vai apoiar ele aonde? Se não tem uma raiz verbal. Então você usa o verbo ku, que indica existir. Né? Então Kunatoi Hiramatima A Kuimi. Esse ku é existir, o kuimi é não existir, não é. Então lá, o negativo tem que ter um verbo, não tem como você expressar a negação só com o negativo ime sozinho, tem que ter o verbo ku aí. Ou você pode exprimir pelo verbo mi, em vez de falar kuimi, você fala mi, o verbo mi já é negativo. Então Kunatoi Hiramatima Mi Kunatoi não é professor. Kunatoi Hiramatima e Akuonimi, aí é negação no passado. A gente tem o verbo ku, o sufixo o, que é um sufixo estativo, que vai em verbos estativos no Yanomami. O N, que indica passado, né? E o ime negativo no final. Então, kuonimi não era. Kama Yanro A. Ele, homem, é. Né? Ele é homem. Yuri A, isso é um peixe. Né? Yuri A, aliás. Kama Yanro A, Yuri A. Né? Kunatoi Hiramatima A Kuoma. Né? O Kunatoi era um professor. Aí é o passado não negado. A gente viu Kuonimi, né? Que é não era, e Kuoma é era. Aí a gente vê uma outra forma de expressão, negação. Rei, Patal, Ni, Yuripe. Para você indicar que alguma coisa tem alguma coisa, você, como é comum em outras línguas indígenas das Américas, na verdade, eu já vi essa característica em outras línguas, como o tupi, o tucano e o mesmo o antigo asteca, que eu já estudei um pouco. Você usa uma espécie de adjetivação do substantivo. Então você não fala que esse rio tem peixe, você fala que esse rio está peixado. Mas você não fala que
essa floresta tem animais. Você fala que essa floresta está animalada, ou seja, em português a gente não tem uma maneira real de fazer isso. Fica extremamente estranha a tradução literal, mas é mais ou menos isso. A gente tem aí Yarrow, que a gente viu na tela passada. Yarrow é animal, carne de animal, caça, né? Urihi é floresta. Ni é um verbo estativo, uma partícula estativa, eu não entendi exatamente o que é, porque eu não sei tão a fundo em Yanomami assim. Mas é mais ou menos assim que você expressa a posse em Yanomami. Você fala que você, se você tem dinheiro, você não fala eu tenho dinheiro, você fala eu estou endinheirado. Napa ane rima anoma marema. O branco deixou o cachorro morrer. Então a gente tem forasteiro. Napa é o nome que se dá para alguém que não é indígena. Seria o homem branco. Ane, esse A final é o A na verdade de singular, né? O N indica o sujeito ergativo, o sujeito de verbo transitivo em Yanomami é marcado com N, porque o Yanomami é uma língua ergativa. Ela marca o sujeito do verbo transitivo de uma maneira diferente que ela marca o sujeito de um verbo intransitivo. E geralmente o sujeito do verbo intransitivo não é marcado com nada, assim como o objeto direto do verbo transitivo também não é marcado com nada. Só o sujeito do verbo transitivo que é marcado com esse N. Então, napa ane é o caso ergativo, significa que forasteiro, né, homem branco, é o sujeito de um verbo transitivo. Rima a numa marema, né, ele deixou ele morrer. Ararima ane sharaka akeprarioma. Ararima quebrou a flecha. Então aí, Ararima ane sharaka akeprarioma. A conjugação verbal aí é bem cheia de sufixos, tem várias coisas aí como ingressivo, perfectivo, passado. Não posso explicar em detalhe aqui. Kihi aho rakama tuku, né? Isso é a tua rede. Aí mostra, né? Isso, Kihi aho é teu, rakama é a rede, e tu com classificador. Os substantivos em Yanomami precisam vir acompanhados de um classificador, vai de acordo com o significado do substantivo, com o tipo de classe que ele é. Se é rede, como é um objeto domiciliar, ou se é um animal, se é uma pessoa, vai mudando de acordo com a classe semântica do substantivo. Ipa repara a, né? Ele é meu irmão. Aí não tem um sujeito ele, tá? Ipa, que é meu, repara irmão, e esse a final que marca em singular. Por fim, aqui a gente tem uma tabelinha aqui. Eu compilei há muitos anos, quando eu comecei a estudar línguas indígenas, há muitos anos mesmo, acho que há uns 15 anos eu fiz essa tabela. Ela está comparando o vocabulário nas 4 principais línguas Yanomamis. Você vê que elas são bem parecidas, né, a ponto de realmente algumas pessoas considerarem essas 4 línguas como 4 dialetos de uma mesma língua Yanomami comum. Mas aí vai o critério de cada pessoa. Geralmente os linguistas hoje classificam esses dialetos como línguas separadas mesmo. Kami biku ini nyanyi blau kutakem. Kami batas heben nyanyi blau kutamaya lohe, nyanyi blau tablalema. Uli yarib, uli wahali, nyanyi blau kumki nyanyi hoya blau, nat kuyalo. Itu hanya nyano blau tamomnya nyamnya blau tapema. Agora pulando para as línguas G. A família Macro-G é uma das famílias, junto com a família Tupi, que tem um problema de denominação que confunde um pouco. Que é chamada de Macro-G, né? A família grande, na grande escala de tempo, é chamada de Macro-G porque ela é baseada. É descoberto que as línguas G, que a gente vê aí no centro do diagrama, eram relacionadas. A gente vê o ramo G e a família Macro G, porque existem línguas que estão aparentadas às línguas G, mas são mais distantes, que são o Bororo, o Krenak, o Guatô, né, o ramo Carajá, Machacali, Ofaie, Rikpaktsai e Ate. Então a gente tem as línguas G típicas, que são as línguas da família Quen, que é o Chaquiaba, o Chavante e o Xerente, o Apinaie, né, o Caingang e o Caiapó, o Suyá, o Timbira, o Xoclen,
que são a família G. Na terminologia da linguística brasileira, na linguística indígena brasileira, a gente chama os ramos como G de família. E a família, que seria o macro G, seria o tronco linguístico. Então seria o tronco macro G. Na linguística internacional, geralmente a gente chama o ramo de ramo, o que seria o G aqui, G, Carajá, de ramos, e o nível mais profundo de ligação seria a família, como a família indo-europeia, a família afroasiática, a família uraliana, etc, etc. Que é o nível mais profundo possível a família. Na linguística brasileira, a família seria o ramo, e o nível mais profundo de parentesco seria o tronco. Então, esse é o problema de designação. A família macro-G ela predomina no Brasil central e partes do sul. Como você vê aí nesse mapa, o número 1 designa a área onde está o ramo G, que são as línguas Kayapó, o Kaingang, o Xoclen, as línguas do Vale do Xingu, dos Chavantes e Xerentes, que dominam o centro do Brasil. E os outros números aí designam essas partes mais afastadas da família, que às vezes até são questionadas. A pertinência à família macro-G, por exemplo, numeral 3 aí, que domina no noroeste de Minas Gerais, sul da Bahia, é o Machacali, é considerado um ramo separado por muitos linguistas. Então tem muita dúvida aí quanto à classificação desses ramos da família macro-G, porque a documentação é muito parca, o estudo é muito pouco, e muitas vezes essas línguas se tem um parentesco que é muito distante mesmo. Então tem muito o que classificar aí, tem muita dúvida ainda para resolver em toda a área da linguística indígena sul-americana, no Rio Xingu. Eu não encontrei muitas descrições detalhadas e muito bem feitas nas línguas G. Essa descrição se concentra nas línguas do ramo G. As línguas dos outros ramos eu vou ignorar na maioria dos casos, só o Machacali, que eu vou descrever depois no final. A última língua descrita aqui vai ser o Machacali, que eu encontrei uma descrição um pouco mais completa. Aqui a gente vê uma frase enxerente, que é a língua G do Tocantins. Aqui é a frase Wazak Mandaka, eu vou te ver, eu te verei. Int Mandaka Kondi, aqui a gente vê que o xerente é uma língua ergativa, a gente tem o pronome int, é o pronome de primeira pessoa ergativo, quando é sujeito de um verbo transitivo. Aparentemente no futuro a ergatividade não entra, mas ela entra no não futuro, esse presente e passado aí. E um exemplo em Chavante, Aibötebe Matiren, o homem comeu o peixe. A frase aí, Aibötebe é homem, Ma é peixe, Tiren é o passado do verbo comer. Buru u temo. Buru é roça, u é posposição para, te é o pronome de terceira pessoa, mo é o verbo ir. Então ele vai para a roça, ele está indo para a roça. Agora passando aqui para a família Tupi, que é a superstar das famílias brasileiras indígenas, todo mundo conhece a família Tupi, tem gente que acha que Tupi era a única língua indígena falada no Brasil, então que todas as línguas indígenas eram parecidas com o Tupi ou relacionadas ao Tupi, e muita gente confunde Tupi com Tupi-Guarani, com Tupinambá. Qual é a diferença? Eu vou tentar explicar, Tupi é o nome da família. E como eu disse antes, chama-se, aqui está nessa figura que vocês estão vendo, chama-se tronco, que os linguistas brasileiros chamam a família de tronco e os ramos de famílias. Dentro do tronco Tupi, ou da família Tupi, teria o ramo Tupi-Guarani. Essas línguas que eram faladas no Brasil antigo, que foram a língua geral do Brasil, que era a língua encontrada aqui no litoral brasileiro pelos portugueses, era o Tupinambá antigo, que era o Tupi antigo, e o Guarani antigo, que eram duas línguas bem parecidas entre si, mais ou menos como o português é parecido com o espanhol. O Tupi antigo, o Tupinambá antigo, é considerado uma língua extinta, embora ela tenha um descendente no noroeste do Brasil, na Amazônia, a região de São Gabriel da Cachoeira, que é o Inhangatu, como eu já falei no começo do vídeo.
foi a língua que se tornou a língua dos brasileiros aqui de São Paulo. Essa língua geral brasileira paulista foi espalhada pelo norte do Brasil pelos bandeirantes. Eventualmente só nesse canto da Amazônia que sobreviveu a língua geral paulista e virou a língua geral da Amazônia, que hoje é chamada de Engatu. Na verdade, o nome Engatu só foi dado no final do século XIX a essa língua. Era chamada mais ou menos de língua geral e sobreviveu nesse rincão extremo do Brasil. O Guarani, por sua vez, sobrevive no Paraguai, como a língua nacional do Paraguai até hoje. É uma língua escrita, tem até documento, tem a carteira de documento de identidade do Paraguai, tem escritos em Guarani, a Constituição está em Guarani, é uma língua oficial do Paraguai, falada por milhões de paraguaios, embora não seja escrita tanto quanto o espanhol, porque o espanhol tem todo prestígio, né, de meio de comunicação escrita e formal. O Guarani tem o status oficial lá, e no Brasil outros dialetos do Guarani moderno, né, o Guarani Paraguai é um dos dialetos do Guarani moderno, uma das línguas guaranis descendentes do Guarani moderno, descendentes do Guarani antigo que ainda existem. No Brasil a gente teria, como a gente vê nesse diagrama mais detalhado das línguas tupis, a gente vê que os dialetos, as línguas, as variedades de Guarani que sobrevivem são o Kaiowá, o Mbiá e o Nhandeva. Essas são as línguas guaranis modernas sobreviventes ainda no território brasileiro. Se não me engano, o Kaiowá também tem muitos falantes no noroeste da Argentina, né, na região de Misiones e Corrientes, que faz fronteira com o Brasil. E essas são as variedades de Guarani que ainda existem no Brasil, em paralelo ao Guarani paraguaio. O Tupi antigo, como eu disse, sobrevive só na forma do seu descendente em Engatu, na Amazônia. E as outras línguas do ramo Tupi-Guarani, que são aparentadas ao Tupi antigo e ao Guarani, justamente esse ramo Tupi-Guarani, né, é o Kaapor, o Tapirapé, a gente tem o Assurini do Xingu, o Avá Canoeiro, né, o Apiacá, que é uma das mais faladas da família Tupi-Guarani hoje, o Anambé, o Amanaié, e embaixo aqui dessa primeira coluna a gente tem o Teneterrara também, que é falado nos seus dialetos Guarajara, e Tembé, que também é a língua tupi mais falada atualmente no Brasil. O Ayampi e o Xetá e Zoé, Puturu. Então a gente tem aqui esse ramo Tupi-Guarani, e além disso tinha outros ramos na família Tupi que tem um parentesco mais remoto, um distanciamento muito maior. Provavelmente eles divergiram da língua mãe, da proto-língua mãe, muito antes do ancestral do Tupi-Guarani, das línguas Tupi-Guarani, desse primeiro ramo aqui, que é o ramo Ariquém, que só tem uma língua hoje, o Caletiana, que é falado em Rondônia, o Aueti, o Juruna, o Maué, o Mondé, que tem aí o Aruá, o Cintalarga, o Gavião, que é o Icoro, né, o Mondé, o Suruí e o Zoró. O Munduruku, que é uma grande língua brasileira também, das mais faladas. O Ramorama-Arama, que também só tem o Caro, chamado de Arara também. E o Tupari, que tem o Aruju, o Mucurapi, o Mequém, o Saquirabiá e o Tupari. Então esses outros ramos aí, realmente só se destaca mesmo o Munduruku em número de falantes. É bem expressivo ainda do Munduruku, mas nessa descrição aqui eu vou me concentrar no ramo Tupi-Guarani, não a família inteira, apenas o ramo Tupi-Guarani. Eu vou falar um pouco sobre o Tupi antigo. No Tupi antigo, os pronomes pessoais Ixé, Endé, Aé, Oré, Yandé, Peém, Aé. Observe que na primeira pessoa do plural existem dois pronomes que equivalem a nós: o nós exclusivo e o nós inclusivo. Isso é muito comum em várias línguas indígenas das Américas. Inclusive em algumas línguas fora das Américas também existe. É a distinção entre o pronome da primeira pessoa plural inclusivo e exclusivo. O exclusivo, ele está excluindo a pessoa para quem você fala. Então você fala oré, aí é o nós, apenas nós aqui, do meu lado. Não está incluindo a pessoa com quem você está falando. Yandé inclui a pessoa que está falando. Quando você quer falar nós vamos, né, e se você usar Yandé, o pronome Yandé vai implicar necessariamente que você está incluindo, chamando a pessoa com quem você está falando para ir com você. A parte que oré não, inclusive a conjugação verbal do Tupi
tem essas 7 formas todas, ao invés de ter apenas 6 formas, como o português, como as línguas europeias no geral. O tupi tem 7 formas verbais para marcar, se bem que também por outro lado a terceira pessoa não tem distinção entre singular e plural. Então, na verdade, acaba caindo para 6 o número de formas, né? Nem o pronome de terceira pessoa distingue o singular e o plural, nem mesmo distingue o gênero. Ae é o pronome que indica tanto ele quanto ela, em tupi antigo, que é comum nas línguas indígenas e nas línguas do mundo inteiro, na verdade. Uma conjugação verbal que a gente tem asik. Sik é chegar, eresik. Asik é eu chego, eresik, você chega. Osik é a terceira pessoa do plural, do singular, feminino ou masculino. Ele chega, ela chega, eles chegam, elas chegam. Pode ser chegaram também, já que o tupi não especifica o tempo tão claramente no verbo. Orosik, né? Então orosik é apenas nós aqui chegamos, a passo que yasik é nós e vocês chegamos, é inclusivo, né? Pesik é vocês chegaram, e a osik é a terceira pessoa, né? A gente tem essa frase, né? Eresepiapotarn desse. Você quer ver a sua mãe, né? Ere é o prefixo de segunda pessoa. Epia é o verbo ver. Epiak é ver. Esse S aí é o prefixo relativo de terceira pessoa, que indica que o objeto é uma terceira pessoa. Potar é o verbo querer. Inde é o pronome de segunda pessoa, que pode valer como possessivo também. E se é mãe. Eresepiapotar inde se, você quer ver a sua mãe. Você quer dormir, por outro lado, é erequepotar. Ere é você, é o prefixo de segunda pessoa, né, sujeito de segunda pessoa. Que é a versão reduzida de quer, o verbo quer ou quera, que é dormir. E potar é o verbo querer. Você vê que é uma língua bastante aglutinante. Ela funde vários elementos em palavras enormes, cheias de referências e morfemas, né? Aquepotar, eu quero dormir. Portanto, aqui é uma variação de pessoa. A gente viu ele aquepotar, você quer dormir. Aquepotar, a primeira pessoa marcada pelo prefixo a, aquepotar. Então você vê que uma cadeia verbal, que em português a gente fala querer dormir, eu quero dormir, são duas palavras separadas. Em tupi, o verbo querer e o verbo dormir. O verbo querer ele vai sempre sufixado ao verbo que ele se refere. Aquepotar. Né? Então, a mesma coisa o verbo saber, no sentido de ter a capacidade. Nhen é o verbo falar, a gente tem anhen guab. Então tem quab, que é o verbo saber. Anhen quab, eu sei falar. Inclusive o K do verbo quab vira G aí, porque tem uma assimilação da nasalização, da sonorização do N. Anhen guab, eu sei falar. Se fosse você sabe falar, seria ere nhen guab, né? Uma das coisas mais interessantes das línguas tupi-guarani, todas na verdade, todas elas têm essa, no substantivo elas têm um esquema de prefixo chamado prefixos relacionais. Alguns substantivos, não todos, uma minoria, mas uma minoria bem grande dos substantivos tem a primeira consoante da palavra, na verdade, ela muda de acordo com a possessão dessa palavra. Então tem uma forma absoluta, que é a forma básica, como a gente vê aí, tera. Tera é a palavra nome. Então a palavra se não está possuída por nada. Rera é quando está possuída por alguma coisa. Então você vai falar Konumin Rera é o nome do menino. Konumin Rera. Xerera, meu nome. E Sera, o prefixo S, ele indica que a posse é de terceira pessoa, ou seja, singular ou plural. Então a forma Rera e a forma Sera são as formas possuídas. Rera é uma forma que é possuída por qualquer coisa que vier antes. Pode ser um substantivo, né, um demonstrativo, ou um pronome de primeira ou segunda pessoa. O Sera, ele já ele tem força de pronome. Ele substitui qualquer substantivo e indica que o possessivo é de terceira pessoa quando você não indica mais qual é a terceira pessoa. Não tem como colocar o substantivo. Então não tem como falar Konumin Sera. É Konumin Rera, o nome do menino. Sera não pode vir com substantivo, já é o nome dele. É pronominal. O nome dele é bonito. Então a gente tem a frase embaixo, Konumin Rera Iporang, o nome do menino é Belo. E Sera Iporang, o nome dele é Belo. Esse I aí é um pronome de terceira pessoa, que é repetido redundantemente. Iporang é um verbo estativo que significa
equivalente ao nosso adjetivo belo, ser belo, porã, de onde vem Iporanga, né, que é o Rio Belo. Então, vários substantivos em tupi têm esses prefixos relativos, e é uma coisa que realmente jamais imaginaria que uma língua teria um sistema desse, né? Bem curioso, como, por exemplo, Tatama, que é região, tem um prefixo relativo. Então, Tatama é região, Tetama, aliás, é região, minha região é Xeretama, né? Então, seria a região do índio seria Abaretama. Então a gente tem esse sistema, né? E Setama seria a região dele. Agora a gente passa brevemente para a família Tucano, que predomina no noroeste do Brasil e na Colômbia. A língua mais importante da família Tucano é a língua tucano, que é também conhecida como Darcea ou Darceie. Outras línguas como Tuyuca, que é considerada uma das línguas morfologicamente mais complexas do mundo, tendo mais de 100 classes nominais, tipo gênero, né? O Cubê, o Macuna, o Dessano-Siriano e o Guanano também são outras importantes línguas dessa família, que se localiza principalmente na São Gabriel da Cachoeira, em adjacências da Colômbia, essa região do Alto Rio Negro. O tucano é uma língua com uma morfologia muito rica, inclusive nessa região do Alto Rio Negro, o tucano é considerado a língua dominante na região atualmente. E Engatu ocupou essa posição de dominância até o início do século XX, até mais ou menos meados do século XX, por sua origem bandeirante, né, estava associada mais ao homem branco, mais ao dominador ali. Então ela dominou como região uma língua que era aprendida pelos outros índios da região. Depois houve uma missão católica no início do século XX que adotou o tucano como língua dos missionários. Não se sabe exatamente porquê, mas porque já era uma língua muito grande, ela já era a língua maior da região. E algumas fontes dizem que é por causa da morfologia extremamente complexa e rica dessa língua. Tem muitas formas verbais, tem gênero, tem uma concordância muito rica. Talvez houvesse um preconceito em favor de línguas com uma morfologia mais complexa. Muita gente acha que são línguas que são capazes de expressar ideias com maior complexidade do que línguas sem morfologia complexa, línguas isolantes. Então a gente vê no tucano aí, Nareiu, o Ampu, né? A gente tem eu os matei, eu matei eles, né? Terceira pessoa objeto, Narei, né? Primeira pessoa, matar o passado, Pu é um tempo geral, eu os matei. Essa água é boa. Te arco aniuseniti, né? Te arco, essa água, aniuse é bom, ni é o verbo ser, e ti no final indica a questão. Aí é um exemplo de frase em tucano. Plural em tucano pode ser feito por a no final. Então a gente tem umu, homem, umua, numio, mulher, numia, iese, porco, iesa, iesa, né? Na verdade, a segunda vogal sempre tem um som de H antes, a segunda consoante, aliás, a palavra sempre tem um H antes, então iese, Darce, aí que vem o nome da língua, né? O nome da ave tucano é Darce, Darcea tucanos. O mais curioso é que em tucano também tem nomes que são inerentemente plurais, e que recebem um sufixo para virar singular. É bem incomum isso. Wai, peixes, waiu, um peixe. Sea, sardinhas, Senhauã, sardinha. Utiá, vespas, Utiauã, vespa. Nhocoã, estrelas, Nhocoã, estrela. Que são palavras que são tipicamente associadas a substantivos que vêm em grande quantidade. Geralmente eles ocorrem mais frequentemente em quantidade do que isolados. Então é por isso que o singular é visto como mais típico. Em tucano existe gênero masculino e feminino, que é marcado nos verbos. Então, de acordo com o sujeito dos verbos, o verbo tem que mudar. Aqui a gente vê um verbo conjugado
no presente, na forma básica, né? Na segunda e primeira pessoa não tem uma morfologia específica, mas na terceira pessoa o verbo ganha esse mi se for masculino, mo se for feminino, né? Ganha a se for do gênero neutro, ou seja, se for um substantivo não relacionado a seres humanos. Observe que o gênero em tucano é semântico, né? Então, se você estiver falando de um homem, de uma mulher, vai ser o gênero masculino e feminino. Um objeto inanimado necessariamente vai ser do gênero neutro. E no plural tem essa forma ma para animado, né, que é o masculino e feminino, e no neutro continua sendo a, não há distinção de número no neutro. Então a gente tem uma língua indígena que tem a distinção de gênero como as línguas europeias, mas é no verbo, né, que isso é marcado, e também não é esse gênero arbitrário que a gente tem, que substantivos inanimados podem ter gênero. E por fim a gente tem a língua Machacali, do ramo Machacali das línguas G. Né, como eu disse no capítulo das línguas G, essa inclusão dessa ramo do Machacali na família Macro-G é disputada, mas o Arion da Lídia Rodrigues, que é o maior linguista brasileiro, morreu recentemente, ele incluía o Machacali na família Macro-G, então pode ser incluído sim. Tá, mas eu coloquei ela separada aqui porque ela não pertence ao G central, né, aquele tipicamente G, como as línguas Kayapó, Caingangue e tudo mais. Então, mesmo se for aparentada as línguas G, ela é muito diferente. Mas eu achei uma gramática legal de Machacali e resolvi incluir aqui essa língua porque é bastante interessante do ponto de vista gramatical. Como a gente vê aqui, o ramo Machacali também inclui a antiga língua dos Pataxós, que está extinto. O Pataxó era falado na Bahia, no sul da Bahia. O Machacali é falado no noroeste de Minas Gerais, quase na fronteira com o sul da Bahia mesmo. E os vizinhos dele, os Pataxós, já perderam seu idioma, eles falam só português hoje. Então é uma das grandes tribos brasileiras que não tem mais língua própria, são os Pataxós. Os Machacalis preservaram sua língua. Uma das grandes línguas brasileiras, né, falada por milhares de pessoas. Gramaticalmente, o Machacali é uma língua negativa. A gente vê aqui kakshop te shokhep shop. A criança, T é o marcador de negatividade, que a negatividade é quando o sujeito do verbo transitivo é marcado de uma maneira especial, ele é tratado de uma maneira peculiar na língua, diferente do sujeito do verbo intransitivo. Então aqui, criança bebe leite, a gente tem uma frase transitiva, né? Verbo beber, show up, aí. A criança ketchup é marcada por essa partícula T, que marca a negatividade. Aqui embaixo a gente tem uma frase transitiva com objeto indireto também. Kakshop te, shokhep hom, kokti pu. A criança deu leite para o macaco. Observa que o objeto indireto é preposicionado e vem no final da frase. A preposição na verdade é uma posposição. Pu aí, koti é macaco, koti pu é para o macaco. O homem matou o macaco. Aqui interessante essa frase, que existem verbos em Machacali que são chamam pluracionais, singulares e pluracionais. O verbo que fala que um dos argumentos dele, ele indica o gênero do argumento dele. No caso aqui, como a língua tem um alinhamento negativo, o verbo transitivo indica o número, não gênero, eu falei errado, o número do argumento paciente, ou seja, o objeto. Então o homem matou, o verbo matar, putei, é um verbo singular, então ele implica que só um macaco foi morto. O objeto do verbo matar tem que ser singular. Já o verbo ki, aí, é um verbo plural, ou seja, indica que o objeto do verbo é um objeto de número plural. Então a primeira frase significa o homem matou o macaco. A segunda frase significa o homem matou os macacos. Pelo verbo em si, o verbo é lexicalmente diferente, são dois verbos que são diferentes na língua, e um verbo necessariamente precisa ter um objeto singular e outro tem que ter um objeto plural. Isso chama-se pluracionalidade em algumas línguas. E é bem interessante porque também é negativo nesse caso. Então quando o verbo é intransitivo, ele não tem um objeto direto, então ele marca o número de qual? Ele marca obviamente o número do único argumento que ele tem, que é o sujeito. Então o verbo yum é o verbo sentar singular, tik é homem, então tik yum é um homem sentou. Um homem está sentado, se sentou. O verbo mam é o sentar plural.
Então a segunda frase, embora tenha o homem, a palavra homem seja igual nas duas frases, como a Jacqueline não marca o plural no substantivo, mas nesse caso o verbo muda. Então a gente tem tikmam, necessariamente indica que os homens sentaram, os homens estão sentados. Então o verbo indicou número do seu argumento único no caso intransitivo. E ficamos por aqui, né? Espero que quem seja realmente um vídeo para quem é maluco por gramática e por linguística mesmo, né? Eu espero que vocês tenham se divertido e não se esqueçam de assinar o canal se vocês realmente gostam de linguística.